Bom dia, meus amigos! Estamos começando o nosso programa Viagem pela Bíblia. Eu sou Jean Lucas e está no ar, a partir de agora, pela Rádio Mic FM, o Viagem pela Bíblia. E a nossa viagem de hoje é sobre ser justo, ser correto. Será que vale a pena? E aí? Vamos ver? Hoje, nossa viagem ela vai voltar bem no tempo, lá no livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia. Pode abrir comigo aí. Vamos ver uma história que aconteceu com Ló. Capítulo 18, no livro de Gênesis. E vamos começar no versículo 20. O Senhor, Deus, estava conversando com Abraão. E o Senhor falou o seguinte para Abraão, Deus apareceu para Abraão na forma de 3 homens. E aí foi falando, conversou com Abraão. E uma das coisas que o Senhor falou para Abraão foi o seguinte: disse mais o Senhor: com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado e o seu pecado se tem agravado muito. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim. E se assim não é, sabê-lo-ei. Então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma, porém Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. Bom, e aí a gente continuando, Deus falou para Abraão o seguinte, que ia destruir Sodoma e Gomorra. E Abraão falou assim para Deus: ô Deus, mas se tiver um justo, o Senhor vai destruir o justo junto com o ímpio? Aí, Deus falou assim, versículo 26, se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade toda por amor deles. Disse mais Abraão: eis que me atrevo a falar ao Senhor, e eu que sou pó e cinza, na hipótese de faltarem 50, aliás, na hipótese de faltarem 5 para 50, o Senhor destruirá ainda toda a cidade? Ele respondeu: não a destruirei, se achar ali 45. E Abraão foi conversando, reduzindo, até que chegou em 10, versículo 32. Disse ainda a Abraão: não se ire o Senhor, se lhe falo somente mais esta vez, se porventura houver ali 10 justos. Respondeu o Senhor: não a destruirei por amor dos 10. Tendo cessado de falar a Abraão, retirou-se o Senhor, e Abraão voltou para o seu lugar. Então a gente viu aqui o seguinte, que Sodoma e Gomorra seria destruída, foi mesmo destruída, a gente sabe disso. E Abraão intercedeu ali, perguntando para Deus: ô Deus, se tiver 50 justos, 45, foi resumindo, foi trazendo para baixo, Chegou até em 10. E foi Abraão que quis parar, não foi Deus. Certamente, se Abraão falasse: se tiver um justo na cidade, o Senhor pouparia a cidade? Certamente, Abraão dizeria que sim. Muito bem. Mostra pra gente o seguinte, que por amor às pessoas corretas, às pessoas justas. Quem que é o justo na Bíblia? Na Bíblia, justo não é só o honesto. É aquela pessoa que é honesta, mas que também teme ao Senhor. É a pessoa que tem temor ao Senhor. Porque tem muita gente que é honesto, mas não tem temor ao Senhor, não. Tem pessoas que são honestas, não roubam, não matam, mas elas não têm temor a Deus. Elas desobedecem a Deus em outras áreas. Então, ser o justo na Bíblia está relacionado com ser temente a Deus e, claro, junto disso, vai ser uma pessoa correta, uma pessoa honesta. Se a pessoa é temente a Deus, ela não é desonesta, certo? Se uma pessoa é temente a Deus, ela não vai roubar, não vai matar. Mas então, para ser um justo, de acordo com a Bíblia, é a pessoa que entregou a vida para Jesus, é a pessoa que aceitou Jesus, a pessoa que serve a Deus, teme a Deus e, obviamente, em consequência do seu temor a Deus, ela vai ser honesta, vai ser correta, etc. E Sodoma e Gomorra ia ser destruída, e provavelmente
Abraão perguntou isso para Deus porque Abraão sabia que Ló estava morando em Sodoma. Então, se a cidade ia ser destruída, Ló estava lá e ia ser destruído também, né? Mas vamos continuar lendo aqui. No capítulo 19, Ló recebeu a visita de 2 anjos, né, que foram lá na casa de Ló. E, inclusive, as pessoas de Sodoma eram tão pecaminosas, tão ímpias, que elas queriam ter relações sexuais com os anjos. Está escrito aqui, né, na Bíblia. Você vê o tamanho da impiedade, né? O quão ímpia era aquela cidade, o quão injusta, o quão errada era aquela cidade, né? Havia tribunais injustos, pecados sexuais, a rouveria, né? Em excesso, enfim, era uma cidade muito ruim, era uma cidade muito desonesta, né? Então tinha toda sorte de pecados ali, não tinham temor a Deus nenhum, né? Inclusive, vocês veem que eu não estou mentindo, o versículo 5 do capítulo 19, olha o que falaram, que o povo da cidade cercou. Olha o versículo 4. Antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa de Ló, né? Os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados, e chamaram por Ló. E lhe disseram: onde estão os homens que à noite entraram em tua casa, que eram 2 anjos? Trazei-os para fora, a nós, para que abusemos deles. Então eles queriam abusar dos anjos, né? Queriam estuprar os anjos, vamos dizer assim. Queriam ter relações sexuais com os anjos. Muito bem, vamos continuar aqui agora. Aconteceu que o povo era muito rebelde. Se você ler o versículo 10, eles queriam arrombar a casa de Ló. Então os anjos fizeram o seguinte, no versículo 11 até. Feriram de cegueira os que estavam fora da casa, desde do menor até o maior, de modo que se cansaram à procura da porta. Então não conseguiram arrombar a porta. Se os anjos não tivessem ferido eles de cegueira, eles iam arrombar a porta lá e vai saber o que eles iam fazer, né? Boa coisa não era. Então disseram os homens a Ló: os anjos, tem aqui alguém mais dos teus? Genro, filhos, filhas, todos quantos na cidade, fazei-os sair deste lugar, porque vamos destruir este lugar, essa cidade, porque o seu clamor se tem aumentado, chegando até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e falou aos seus genros, que estavam noivos, né, estavam para casar com suas filhas, e disse: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Acharam, porém, que ele se gracejava com eles, ou seja, os noivos das filhas de Ló, que iam se casar com elas. E interessante falar aqui que as filhas de Ló eram virgens, elas não tinham tido relação sexual com eles, mesmo sendo eles dessa cidade aí tão pecaminosa. Eles respeitaram elas, né? Provavelmente porque elas resistiram. Certamente eles devem ter tentado aí ter relação sexual com elas, mas elas resistiram e elas eram virgens, mesmo estando para casar com esses homens aí que você vê que não tinha temor de Deus. Tanto que Ló falou com eles, né? E a Bíblia diz que eles achou que Ló estava gracejando, né? E a gente vai ver depois que esses genros aí que achavam que Ló estava, né, gracejando, contando casos, piada, não foram salvos, morreram. E as meninas, as filhas, foram salvas, né? A pureza sexual é muito importante, viu, meus irmãos? Pureza sexual é uma área que o diabo ataca muito, mas aqui tem a pureza. Se você é solteiro, solteira, guarde a sua sexualidade para o seu cônjuge, tá? Guarde isso. Olha o exemplo dessas meninas aqui, as filhas de Ló. Elas eram tementes a Deus, e mesmo uma cidade ímpia, uma cidade que tinha, né, muito pecado sexual, elas se guardaram e se manteram puras e tementes a Deus. E pelo temor que elas tinham a Deus, elas foram salvas de terem morrido ali junto com os outros homens. Porque se elas se entregassem para esses homens e fossem morar com eles, certamente elas não iam dar ouvidos para o pai delas e iam ficar ali e iam morrer também. Então tenha pureza sexual. Se você é casado, né, ou casada, você só pode ter relação sexual com seu cônjuge. Qualquer relação sexual fora do casamento é pecado grave, que é um pecado contra o corpo. Paulo fala isso, que todos os outros pecados são fora do corpo, mas o pecado sexual a pessoa faz com o corpo, no corpo, e o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então
Mantenha pureza sexual, porque é importante. Mesmo que as pessoas hoje não deem valor a isso, né? Infelizmente não dão, mas deve se dar. E quem dá esse valor vai ser recompensado, vai colher os bons frutos disso. Amém? Vamos continuar lendo aqui. Versículo 15 do versículo 19, do capítulo 19. Ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas filhas, que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Como, porém, se demorasse, pegaram-no os homens pela mão, a ele, sua mulher e suas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e os tiraram e os puseram para fora da cidade. Né? Ló estava demorando a sair, eles pegaram Ló e vamos embora, Ló. Levaram ele, porque era para ser rápido, né? A cidade ia ser destruída. Havendo-os levado fora, disse um deles: livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte, para que não pereças. Respondeu-lhes Ló: assim não, senhor meu, eis que teu servo achou mercê diante de ti, engrandeceste a tua misericórdia que me mostraste, salvando minha vida. Não posso escapar no monte, pois receio que o mal me apanhe e eu morra. Eis aí uma cidade para perto, para a qual posso fugir, e é pequena. Permite que eu fuja para lá? Porventura não é pequena? E nela viverá a minha alma? Disse-lhe: quanto a isso estou de acordo, para não subverter a cidade de que acabas de falar. Apressa-te, refugia-te nela, pois nada posso fazer enquanto não tiveres chegado lá. Por isso se chamou Zoar, o nome da cidade. Saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar, que é a cidade que ele foi, né? Que Deus autorizou ele. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra, e subverteu aquelas cidades, e toda a campina e todos os moradores da cidade, e o que nascia na terra. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Tendo se levantado Abraão de madrugada, foi para o lugar onde estivera na presença do Senhor, e olhou para Sodoma e Gomorra, e para toda a terra da campina, e viu que da terra subia fumaça, como a fumarada de uma fornalha. Ao tempo que destruía as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão, e tirou Ló do meio das ruínas, quando subverteu as cidades que Ló habitara. Meus amigos, seja uma pessoa correta, uma pessoa justa. Ló foi salvo porque ele era um justo. Deus poupou a vida dele porque Ló era um justo, um temente a Deus. E as filhas também. A esposa era para ser poupada, mas ela desobedeceu a Deus, porque teve uma ordem que não era para olhar para trás. Os anjos falaram: não olhes para trás. E ela olhou para trás. E devido à sua desobediência, ela virou uma estátua de sal. Muito bem. Essa história mostra para nós o seguinte: o quão importante é a gente ser temente a Deus. E quando a gente é uma pessoa que teme a Deus, os que estão ao nosso redor também são beneficiados. Aqueles genros de Ló, né, que eram noivos das suas filhas, eles não foram salvos porque não quiseram. Porque apesar deles não ser, né, ainda da família de Ló, que eles não tinham casado com as filhas, mesmo assim, Ló falou para eles: Deus vai destruir a cidade, vocês acompanham eu aqui para vocês serem salvos. E eles acharam que Ló gracejava, que Ló estava brincando, né, contando piada. E eles morreram. Se eles, mesmo sendo homens pecadores, mas se eles tivessem ouvido o justo, eles seriam salvos. E quem sabe até se converteriam, né? Mas eles não deram ouvido, né? O ímpio, muitas das vezes, ele não escuta o justo, o homem de Deus, a mulher de Deus, o profeta do Senhor. Ouça pessoas de Deus. Quando um homem, uma mulher de Deus estiver falando com você, ouça, porque aquilo pode salvar a sua vida. Muitas das vezes é o próprio Deus falando com você através da vida da pessoa. E esses genros de Ló, né, que iriam os noivos das filhas de Ló, se eles tivessem ouvido Ló, eles teriam sido salvos, eles não teriam morrido, mas morreram porque não ouviram o conselho, não ouviram, né, a orientação que Ló deu para eles, vinda de Deus. Então, na verdade, além de eles não darem valor à orientação que Ló falou, na verdade eles também, de certa forma, né, desprezaram o que Deus tinha falado para Ló. No cerne da raiz, né, como se diz, zombaram de Deus, né, não acreditaram que Deus falou e tal, achou que era mentira, que Deus ia destruir a cidade, e foi destruído e eles morreram. E Ló e suas filhas, então,
foram salvos porque Ló era um homem justo. Então, meu querido, minha querida, seja justo, seja honesto, seja fiel, seja correto, seja uma pessoa que compra e paga, seja uma pessoa que não seja adúltero, seja uma pessoa que dê bom testemunho, que não roube, que não mate, que não trafique, que não tenha vícios, seja uma pessoa das quais as outras te elogiem, que as outras se inspirem em você. O apóstolo Paulo disse: sede meus imitadores. Por que Paulo falou isso? Porque Paulo sabia que ele era temente a Deus. E quem fosse imitar Paulo, consequentemente, ia ser temente a Deus também. Então que as pessoas, meu querido, possam olhar para você e querer ser um imitador seu. Que eles possam ver Jesus através da sua vida. E você, quando alguém, um profeta de Deus, falar alguma coisa com você, ouça, dê ouvidos. Só Jesus é a saída. Somente Jesus é o caminho. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. E Deus cuida de você. Você viu aqui? Abraão foi conversando com Deus: se tiver 10 justos, Deus, na cidade, você poupa ela? Por amor dos 10 justos, pouparei a cidade. E aconteceu que Deus poupou a Ló. Então, tem muita gente às vezes até que está sendo aí, às vezes alguém pergunta: nossa, fulano é tão ruim, não sei o quê, e faz maldade, não acontece nada. Olha, às vezes até acontece o seguinte, viu? Às vezes a pessoa está sendo guardada porque tem um justo ali, tem um familiar intercedendo. A nossa intercessão vale muito. A nossa intercessão vale muito. Então, a gente vê que Abraão, de certa forma, intercedeu por Ló, né? Porque Deus falou para ele que ia destruir a cidade, Ló era sobrinho de Abraão, temente a Deus, e Deus salvou a Ló, né? Mas certamente Deus salvaria mesmo, né? Provavelmente, mesmo se Abraão não tivesse pedido, certamente Deus iria salvar, porque Ló era um homem temente a Deus, justo, correto. Amém, meus queridos? Então, amém. Glória a Deus. Alguns recados aqui. Todos os nossos programas estão no YouTube, né? Digita Viagem pela Bíblia, você vai conseguir ver todos os programas, né? Assistir a todos os programas. Desde o primeiro programa até esse de hoje está guardado lá, postado lá. Pode assistir, compartilhar, à vontade. E quero agradecer muito aqui à Rádio MIC FM, ao Kaique, né? O nosso programa de hoje já está chegando ao final, nossa viagem está chegando ao fim. Mas na semana que vem a gente está de volta. E eu agradeço muito a receptividade, o acolhimento, né, a audiência aí que vocês nos dão, nos prestigiam toda semana. Que Deus abençoe muito a vida de vocês, que vocês tenham um final de semana abençoado, uma semana que vem que se inicia abençoada, e que vocês que estão nos ouvindo, que vocês sejam uma pessoa justa, correta, temente a Deus, porque nós só temos a ganhar. Só temos a ganhar. O mundo, a impiedade, o pecado só tem a nos destruir, só tem a nos enganar, só tem a nos perder. Nós só iremos perder se a gente acompanhar o pecado, o mundo, o diabo, as pessoas ímpias. Mas quando a gente acompanha a Deus, a gente só tem a ganhar. Veja a história de Ló. Meus queridos, fiquem com Deus. Até a próxima semana. Um abraço a todos.